Pessoal, boa noite. Meu nome é Renato Aloy. Vamos começar a aula número 3 do curso de Arduino sobre programação. Na aula anterior falamos um pouco sobre eletrônica e vamos falar agora sobre o básico da programação. Essa aula é um pouco bem teórica, é uma aula um pouco cansativa, mas é muito importante para quem está começando, principalmente quem não tem contato nenhum com programação. Então vamos avançar e a gente vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças. O Arduino ele usa uma linguagem parecida com o C. Muita gente me pergunta se é o ANSI C, né, se é o C, mas na verdade ele é uma linguagem do Arduino, tem as particularidades do Arduino. A sintaxe e a estrutura é bem parecida com o C, então quem tem conhecimento em C vai se sentir bem à vontade. Quem não tem, não precisa se assustar. A gente tem alguns truques aí para ficar atento e é só a gente ir fazendo, metendo a mão na massa e a gente vai aprendendo. Para que serve a programação no caso do Arduino? A gente falou um pouco de portas, né, de que o Arduino ele tem portas digitais e analógicas, e a gente tem que ter uma forma de controlar essas portas e fazer com que elas se comuniquem com dispositivos externos, acionando ou recebendo informações desses dispositivos. E esse controle é feito através da programação. E o Arduino, e no caso basicamente microcontroladores, são conhecidos como máquinas de estado, porque eles guardam, mantêm o último estado, né, que foi programado. Então se a gente acionar uma porta e fizer isso uma única vez, esse estado vai ser guardado e ela vai ficar acionada até que se tire a energia do Arduino, tá? Então acho que era isso que eu queria só falar para começar. Então vamos começar a ver um pouco aqui de como funciona a parte de programação. Uma coisa muito importante que são linhas de comentário. Isso vocês vão ver em muitos códigos, inclusive de terceiros, quando vocês estiverem vendo código de outras pessoas e até mesmo nos próprios códigos de vocês. É importante que vocês utilizem comentários para descrever o que está sendo feito, o que está sendo programado. Os comentários eles começam com 2 barras, eu coloquei em vermelho aí bem grande para ficar bem destacado. Então essas barras inicialmente no código, na verdade no comentário, tudo que está depois das barras, o Arduino na hora que a gente sobe, né, que a gente publica no chip, isso não vai ser compilado nem publicado, vai ser ignorado pelo compilador. É só para a gente ter realmente de referência para ajudar na programação. E no caso aí eu coloquei 2 linhas, né, comentários que começam com 2 barras por linha, então cada uma das linhas tem 2 barras na frente, então elas vão ser completamente ignoradas. E as linhas de código, é muito importante no C que elas terminam com ponto e vírgula. Eu coloquei bem grande também o ponto e vírgula ali, aqui no final aqui da linha, o ponto e vírgula em vermelho, bem grande, porque toda instrução no Arduino, no caso no C, no Arduino, termina com ponto e vírgula. Se a gente esquecer esse ponto e vírgula, o código não vai funcionar. Então isso são essas duas coisas bem importantes aí para se falar. Parâmetros. A gente vai entender melhor o que são parâmetros e blocos de código agora que a gente for ver funções aqui. Mas parâmetros também eles estão sempre entre parênteses e eles são separados por vírgulas, os parâmetros. Quando tem mais de um, eles são separados por vírgulas. Quando uma função tem apenas um parâmetro, basicamente a gente vai ter essa instrução sozinha dentro desses parênteses. E os blocos de códigos estão separados entre chaves. Então eu coloquei bem destacado também aí para a gente ter a visualização. No Arduino, eu deixei aberto aqui para a gente ver. Aqui está bem pequeno, mas vocês podem ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aproximar aqui. Vocês podem ver que eu coloquei 2 funções aqui, a void e a setup.
aqui nós temos parênteses e aqui nós temos chaves, tá? Mesmo no ao vivo aqui, a hora que você está programando, às vezes é difícil identificar esses parênteses e essas chaves, então tome muito cuidado, porque eles são parecidos aí, mas fazem toda a diferença. Então, parâmetros entre parênteses, blocos de código entre chaves. Algumas pessoas me perguntam também, deixa eu avançar aqui até para... eu falo isso depois. Comentários também às vezes aparecem dessa forma como eu coloquei aí, começando com uma barra e um asterisco e terminando com um asterisco e uma barra. Isso a gente chama de bloco de comentário. Tudo que está, não importa quantas linhas tem nesse bloco, o que começar com barra asterisco e terminar com asterisco barra vai ser ignorado também pelo compilador. Então, também para auxiliar a gente a codificar. E o C e o C para Arduino são sensíveis à caixa, ou seja, case sensitive. Letras maiúsculas e minúsculas fazem diferença. Um código que tem uma letra maiúscula, isso existe muito, às vezes começa com letra minúscula e no meio da instrução tem uma letra maiúscula. Se esquecer essa letra maiúscula, se inverter, não vai funcionar, ele vai dar erro. Isso é muito importante também prestar atenção, tá, gente? E aqui o que eu queria falar é o seguinte, da questão dos blocos de código, que a gente costuma usar eles numa linha. A hora que a gente vai abrir um bloco de código com a chave, a gente normalmente coloca numa linha, coloca o conteúdo do bloco de código, o corpo que a gente chama, né, numa linha separada ou várias linhas aqui de corpo, e termina com uma chave de fechamento também sozinha na linha. Então a gente costuma usar essa sintaxe aqui, mas poderia estar tudo na mesma linha. O C não se importa muito com isso, mas para facilitar a visualização do programa é importante que a gente tenha essa consciência de fazer essa separação aqui. Usa-se indentação aqui também para que esse espaço aqui não é à toa, tá, entre o corpo e o começo do alinhamento aqui. Esse espaço é importante para a gente saber que este corpo está dentro deste bloco de código, tá? E essa aqui eu fiz justamente com bastante cores aqui para mostrar como é que é a estrutura das funções no Arduino. A gente tem o tipo da função em azul. Na verdade, o que está em azul é só o tipo, que determina o que aquela função vai retornar. A função que está em verde é o nome da função, tá? Os parâmetros ali com os parênteses. Então aqui a gente tem os parâmetros da função. Quando não se tem nenhum parâmetro na função, a gente simplesmente abre um parênteses e fecha ele na sequência, deixando vazio dentro, quer dizer que a função não recebe nenhum parâmetro. E o corpo aqui em laranja, que são, na verdade, normalmente são várias linhas de código que a gente vai colocar dentro da função, que é o que a função vai fazer. Então essa é a estrutura das funções aqui do Arduino. Como que isso funciona? O Arduino ele tem duas funções principais que internamente ele chama essas funções, porque uma coisa é escrever a função e outra coisa é chamar a função. A gente, no caso, vai escrever a função setup e o Arduino internamente chama essa função para executar o nosso código que a gente escreveu. E, por outro lado, a gente pode se fazer valer das funções do Arduino chamando essas funções. Então o Arduino lá nas bibliotecas dele utiliza essa estrutura para as funções dele, e a gente chama de uma outra forma. Então eu já vou falar disso mais para frente, mas aqui é como a gente vai escrever o conteúdo da função setup. O que é a função setup? Essa função setup, o Arduino, quando inicia a sua execução, quando a gente liga o Arduino, né,
coloca ele na energia ou liga ele na USB, ele vai chamar essa função que vai executar o código que está aqui dentro. E esse código ele é executado apenas uma vez. Ele chama, quando a gente liga o Arduino, ele vai chamar essa função setup e executar esse código, e vai executar somente uma vez, porque é uma função de configuração. Vocês podem ver aqui em azul a palavra void. Essa palavra void significa que a função é do tipo void, ou seja, ela não retorna nada, ela simplesmente executa. A gente vai entender isso também ao longo do curso, o que é uma função que simplesmente executa e uma função que retorna alguma coisa. Mas o importante é que essa palavra void determina que essa função não retorna nada. É isso que a gente precisa saber agora. O nome da função, que é setup. Olha aqui os parênteses que abrem e fecham sem nada. Por quê? Porque essa função não recebe parâmetro nenhum. O Arduino internamente apenas chama essa função sem passar parâmetros e executa o que está entre as chaves aqui de código. Tá? Mas não é só essa função que determina aí um código do Arduino. Na verdade são as duas em conjunto. A setup, que é essa daqui, e a loop. Essas duas funções, elas precisam estar no código do Arduino, elas têm que existir de qualquer forma. Mesmo que uma delas esteja vazia, que não tenha nenhum corpo de código, precisa existir a declaração das duas funções no código do Arduino, porque senão o Arduino nem compila. E aqui de novo nós temos o void, porque é uma função também que não retorna nada. O nome dela loop, também não recebe nenhum parâmetro, então abre e fecha parênteses. E o bloco de código aqui entre as chaves. E o que vai aqui dentro, que é o nosso bloco de código, ele executa para sempre. Então se tiver aqui, vamos dizer que tem 3 linhas aqui, ele vai executar a primeira, a segunda, a terceira, depois vai voltar para a primeira e começar tudo de novo. Desculpa, bati aqui. Por que isso? Ele faz isso porque normalmente a gente vai fazer um código para leitura de um sensor, por exemplo. A gente precisa ficar passando sempre pela linha que verifica esse sensor para a gente saber se esse foi acionado ou não. Então, quando a gente programa microcontroladores, a gente sempre faz código que a gente chama em loop, ou seja, que fica em um laço eterno, tá? Bom, antes de entrar aqui no código mesmo, vamos falar um pouco aqui das bibliotecas de função, porque o Arduino tem um conjunto amplo de bibliotecas de funções. Então, conforme a gente fez aqui a loop e a setup, ele tem funções que essas são as que a gente programa para que o Arduino execute o código que a gente colocou aqui dentro. Em contrapartida, ele tem as funções dele que foram programadas pelos programadores do Arduino e também implementadas às vezes até pela comunidade de contribuidores, né, de contribuição do Arduino, de colaboradores do Arduino, que facilitam muito a vida. Então essas funções a gente não precisa implementar elas, a gente não vai precisar escrever código para elas, a gente vai precisar apenas chamar elas e passar os parâmetros conforme for necessário para que a gente consiga se valer desse código que foi programado por outras pessoas. E com isso a gente evita de ter que redigitar um código. A gente vai fazer uma função, por exemplo, vai utilizar uma função de uma biblioteca como a serial, que é uma biblioteca que faz comunicação serial. A gente simplesmente chama essa função e não precisa ficar executando toda a configuração da serial e a chamada da serial. A gente apenas utiliza aquilo que já foi programado e evita essa redigitação. Tá, para alguns eu provavelmente vou estar falando grego até agora, né? Mas vamos ver um pouco aqui. Inclusive o seguinte, as referências dessas funções, vocês podem ver aqui, deixa eu colocar o site aqui. Nesse endereço que eu coloquei aqui, arduino.cc/en/reference, vocês vão acessar essa página aqui,
que vai ter todas a referência das palavras-chave, das funções, variáveis, tudo que se trata do Arduino explicado aqui, lógico que em inglês. Então vocês têm aqui a estrutura, setup e loop, que são as duas funções de estrutura principais aqui do Arduino, variáveis, funções, tipos de dados, né? Sintaxe, operadores de aritmética, conversão, funções de matemática, funções de trigonométricas, de bits and bytes, operadores, tudo aqui, comunicação serial, está tudo aqui na referência do Arduino. Para quem não conhece inglês, o que eu fiz? Eu coloquei no meu blog, renatoaloy.blogspot.com, a tradução. Cadê? Deixa eu acessar aqui. A tradução dessa referência não está completa ainda, tá, gente? Eu estou traduzindo aos poucos, conforme eu vou fazendo as aulas. Então, por exemplo, eu coloquei a referência do Arduino, traduzi as funções pin mode, digital write e delay, que são as funções que a gente vai usar na aula de hoje. Eu traduzi elas aqui e coloquei no meu blog. Então vocês podem ver isso em português e entender como funcionam essas funções direitinho no meu blog renatoaloy.blogspot.com. Vocês podem achar esse material de referência aqui no arquivo do blog. Deixa eu aumentar a tela aqui. Aqui no arquivo do blog, vocês têm aqui, na data aqui, eu coloquei qual que é a data, eu escrevi já faz alguns dias. Ficou aqui no dia quinta-feira, 20 de outubro de 2011. Como o blog tem aí uma organização por data, eu gosto de deixar claro aí qual que é a data. Mas vocês podem achar aqui pela árvore aqui do arquivo do blog, 2011 outubro, a referência para o Arduino, pin mode, digital write delay. E eu escrevi também um outro artigo aqui que fala sobre portas digitais. É importante quem está começando ler esse artigo sobre portas digitais aqui para entender um pouco melhor. E também é uma tradução lá da referência do Arduino, tá? Então vamos voltar aqui, que agora, para quem eu estou falando grego, por onde a gente começa? Quem ainda não tem contato muito com a linguagem, para não ficar perdido, vamos entender como que a gente começa. Basicamente a gente precisa escrever exatamente esse código para começar. A gente precisa ter, no nosso código do Arduino, a gente precisa ter a declaração do void setup com as chaves. Aqui eu coloquei um comentário para dizer que aqui vai o código que eu vou fazer do setup, e o void loop com as chaves aqui, o corpo de código também com comentário que aqui vai o código do loop. Isso lá na interface do Arduino não dá para ver direito, inclusive o Arduino tem esse problema que a letra não dá nem para aumentar o tamanho da letra dele aqui. Então o que eu fiz foi jogar numa imagem e aumentar aqui para a gente poder ver direitinho. Aqui ele fica aqui, ele tem um auxílio de cores. Então quando fica nesse laranja aqui, quer dizer que é uma palavra reservada dele e que não foi digitada errada. Se a gente digitar errado não vai ficar laranja, então até um auxílio para a gente saber se está digitando certo ou errado aí a informação. Vocês podem perceber que o comentário fica em cinza, tá? E o resto aqui, as chaves aqui, os parênteses aqui, as chaves aqui ficam em preto. Então esse é o código básico no Arduino. Se vocês não digitarem, por exemplo, escreverem só a função setup e não fizerem a loop, a hora que for compilar, não vai compilar. Então precisa ter esses dois códigos aqui, exatamente dessa forma, senão ele nem compila. E o que vai aqui dentro é o código que vai ser executado uma vez, ou seja, o que vai nessa parte aqui, e o que vai nessa parte aqui é o código que vai ficar rodando para sempre em loop. Tá? Então vamos voltar aqui para eu falar um pouco agora das funções que a gente vai utilizar nesse exemplo.
Porque deixa eu até mostrar aqui meu Arduino para a gente relembrar o que a gente fez na aula passada. Aqui eu tenho o meu Arduino montado. Não sei se vocês lembram que na aula passada a gente montou esse LED aqui com o limitador de corrente, que é o resistor, e utilizamos as portas de energia do Arduino, os 5 volts e o ground, para alimentar esse LED aqui. Eu utilizei a bateria de 9 volts na outra aula para ligar, então deixa eu ligar aqui de novo, só para a gente ver o LED aceso. Então, basicamente o que eu fiz foi utilizar a energia do Arduino para acender o LED. Isso não tem graça nenhuma no final das contas, porque eu não estou controlando nada, eu estou apenas utilizando essa energia do Arduino e não tem controle nenhum aqui. Como eu falei, que vocês devem lembrar das outras lições, a gente tem as portas digitais aqui nessas barras de pinos aqui em cima e as portas analógicas aqui embaixo. Nós vamos começar pelas portas digitais, porque é mais fácil e é por onde se começa mesmo. Então o que eu vou fazer aqui? Eu não vou utilizar a bateria externa, até mesmo porque a gente vai programar o Arduino, então não tem sentido a gente vai utilizar, já vai extrair a energia da porta USB. Então eu vou ligar o Arduino aqui na minha porta USB, tá? Deixa eu estabilizar aqui, pronto. E o que eu vou fazer também aqui? Eu vou trocar aqui, tirar essa ligação do LED aqui. Deixa eu inverter o Arduino para facilitar. Lá nas portas, na barra de pinos de energia aqui, a gente tem um ground e um 5 volts aqui, que eu tenho sempre dificuldade de mostrar isso por causa do foco da câmera, mas a gente já mostrou isso direitinho nas outras aulas. E eu tenho um ground aqui também, ó, aqui dá pra ver bem, ó. Tem um ground aqui, um GND aqui, que eu vou utilizar, porque como eu vou usar a porta, eu quero ligar na porta 12 aqui, o meu LED, para ficar mais fácil a ligação, eu vou usar esse ground em vez do ground que tem lá, mas é o mesmo, tá? Tem 2 pinos de ground aqui e aqui tem um terceiro para facilitar a vida. E o ground, como vocês lembram, eu tenho que ligar o fio preto, que é o que está ligado no negativo do LED. E eu ligo aqui o ground do LED. E onde estava ligado os 5 volts, que era a minha tensão aqui de alimentação do LED, eu vou ligar na porta 12 aqui. Eu vou ligar na porta 12. Aí vocês podem perceber que ele não acendeu o LED. Por quê? Apesar do Arduino estar ligado, ele não acendeu o LED porque eu não comandei essa porta. Ela fica desligada e fica num estado, na verdade, que a gente chama de alta impedância. E ela não está fornecendo energia para o meu LED. Então, eu preciso comandar essa porta para fornecer energia. Diferente da barra de energia que ela fica eternamente energizada aqui enquanto o Arduino está ligado, essas portas digitais aqui, inclusive por serem digitais, elas têm 2 estados, um que é ligado e um que é desligado. No momento aqui, ela está num estado intermediário, que não é nem ligado nem desligado, que a gente vai ver isso mais para frente, que é um estado de alta impedância, em que é simplesmente porque a gente não programou ela. E é o que a gente vai ver agora aqui, com as funções PinMode e DigitalWrite. Essas funções, elas fazem parte da biblioteca do Arduino, daquelas funções que eu falei que estão aí para ajudar a gente na programação, para a gente não precisar escrever esse código de configuração da porta e de acionamento da porta linha por linha. Ele já está todo lá embutido dentro dessas 2 funções e a gente faz só chamar essas funções. Reparem no PinMode, olha o M maiúsculo aqui, então Pin minúsculo, M maiúsculo e o Mode aqui minúsculo também. Isso aqui é importante. Se escrever de qualquer outra forma que não seja dessa, não vai funcionar. Reparem também nos parênteses aqui que
Lembra dos parâmetros que eu falei? Olha eles aqui. Um parâmetro porta, que eu tenho que dizer qual é a porta que eu vou configurar, vírgula, e o tipo, na verdade eu coloquei tipo, mas não é bem tipo, né? O valor, qual é a configuração que eu vou fazer para essa porta. Fecha o parênteses e o ponto e vírgula, porque isso aqui é uma instrução. Aqui vocês podem ver que não tem o ponto e vírgula no final. Por quê? Porque a gente tem um bloco de código anexado a essa instrução aqui. Então, muita gente tem dúvida quanto a isso. Aqui não tem o ponto e vírgula. Não tem, porque tem um bloco de código anexado a isso daqui. Vocês vão ver aí isso em instruções de condição, como if, instruções de laço, como while, que a gente vai ver mais para frente, que essas instruções não têm o ponto e vírgula no final, por causa justamente desse bloco de código que referencia essa instrução. Mas quando a instrução é uma instrução, né, que não é uma instrução que tenha bloco de código, uma instrução, vamos chamar assim, de direta, ela tem que ter o ponto e vírgula no final, que é a maioria das instruções. Nessa daqui a gente está fazendo o que? A gente está chamando a função pinMode, passando os parâmetros porta e tipo. O que essa função pinMode faz? Lá no blog eu estou explicando o que ela faz, depois vocês não deixem de visitar lá, renatoaloy.blogspot.com, e para entender exatamente o que essa função faz. Mas de uma forma geral, ela configura a porta para que tipo que ela vai ser. Se ela vai ser de entrada ou de saída. Uma porta de saída, ela fornece energia, que é o que a gente quer no momento. A gente quer fornecer energia para o LED. Uma porta de... desculpa, gente, eu falei errado. Uma porta de... na verdade, eu acho que eu falei certo. Mas uma porta de saída é a porta que fornece energia. A porta de entrada é a porta que a gente vai ler a energia. Então, a gente pode usar uma porta de saída para acender um LED. Uma porta de entrada, a gente usa para quê? Para verificar se um botão foi acionado, por exemplo. Tá? Mas vamos com calma. O Digital Write é uma porta que escreve um valor digital. É uma função que escreve um valor digital na porta. A gente vai ver que existe o Digital Write, que escreve, write de escrever, na porta digital. Existe o Digital Read, que faz a leitura de uma porta digital. E também existe o Analog Write e o Analog Read, que a gente vai ver tudo a seu tempo. Aqui a gente também passa qual é a porta e qual é o valor que a gente vai escrever nessa porta. Como ela é uma porta digital, os valores que a gente pode escrever são 1 e 0. São valores ligado ou desligado. Olha aqui um primeiro código que a gente tem aqui, que é o setup e o loop. O loop eu não vou codificar nada por enquanto, então eu deixei ele só com comentário. E no setup eu tirei o comentário e coloquei 2 linhas no lugar daquele comentário. Reparem que essas 2 linhas têm que ficar dentro das chaves aqui, porque elas fazem parte do corpo. Se eu colocar do lado de fora vai dar problema, porque ele não vai executar aqui quando o Arduino chamar a função setup. Então, o que acontece quando a gente liga o Arduino? Ele vem, chama essa função, executa essas 2 linhas uma única vez, e depois ele vai para a função loop e vai executar o que está aqui dentro. Como aqui dentro não tem nada, ele vai ficar aqui preso nessa função sem fazer nada. Então, quando a gente ligar o Arduino, ele vai configurar a porta número 12. Lembra que eu liguei o LED aqui na porta 12? Então, ele vai comandar a porta 12 como saída. Então eu posso fornecer energia nessa porta. E eu vou usar a função Digital Write para escrever na porta 12 também. Eu estou configurando a porta 12 e vou escrever na porta 12. Vou escrever o que? Eu vou escrever o valor 1, que é o valor de ligado. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou comandando
o Arduino para ligar a minha porta 12 e fornecer energia através dela. Então vamos ver o que acontece aqui. Deixa eu pegar esse código aqui. Como que a gente faz aqui? No caso eu só vou copiar ele aqui, jogar ele dentro da instrução setup aqui. Pronto. Deixa eu mostrar a imagem aqui para vocês. Eu quero mostrar o seguinte: vocês têm essa barra de ferramentas aqui no Arduino, e essa barra aqui ela é muito útil porque esse primeiro botão, que é esse play aqui, ele é o botão que compila o código. Quando eu clico nele, ele vai me verificar se está tudo em ordem, se tudo que eu digitei está certo, se não tem nenhum erro de sintaxe, e vai me dar uma informação se está ok ou não nessa parte de baixo aqui, dizendo aqui que está ok. Então vamos fazer isso agora. Eu vou clicar aqui no botão, ele chama de Verify esse botão. A hora que eu clico, ele vai aparecer escrito compilando aqui, e ele está compilando. Aí ele colocou aqui Done Compiling, ou seja, feita a compilação, terminada a compilação. Ele vai me dizer qual é o tamanho do arquivo binário que ele criou, de um tamanho máximo, que é o tamanho que o meu Arduino aceita. Então eu estou usando 808 bytes de 32.256 bytes. Então eu estou usando bem pouquinho para fazer essa programação. Vocês podem ver que cabe bastante programação no Arduino. E agora, para eu subir para minha plaquinha, para eu publicar esse código, a gente vai usar este botão aqui, ó, que é o botão que faz o upload do código para o Arduino, para a plaquinha do Arduino. Os outros botões, esse aqui que é um stop, ele é para parar na hora que eu clico na compilação. Se eu quero abortar, eu clico nele. Esse aqui é para criar um arquivo novo, essa folhinha aqui. Essa seta para cima aqui é para abrir um arquivo, na verdade um projeto do Arduino, né, o que a gente chama de sketch. Eu expliquei isso na primeira aula. E esse é para salvar o sketch. Vamos até fazer isso, vamos salvar o sketch. Vocês lembram que eu falei na primeira aula que salvando o sketch eu vou dar um nome para ele aqui, que vocês não vão conseguir enxergar aqui, mas vamos dizer que eu digitei um nome e cliquei em salvar. Isso vai parar aonde? Lá naquela pastinha. Agora eu vou aproximar para mostrar aqui. Vai parar naquela pasta dos meus documentos, Arduino. Aqui está o meu sketch. Ele, por padrão, ele utiliza a data, né? Sketch de outubro de 29, dia 29. E ele colocou aqui, quando eu quiser abrir, está aqui nessa pasta Arduino dentro dos meus documentos. Eu falei isso na primeira aula, que ele cria automaticamente essa pasta quando executa o Arduino, o programa do Arduino pela primeira vez. Então, muito bem. Eu fiz a compilação, vou clicar no botão aqui que é chamado de Upload. E aqui também ele diz aqui que ele está fazendo o upload, me dá o tamanho do sketch que ele tá, do projeto que ele está fazendo. E aí quando ele termina, ele dá o Done Uploading. Olha o que aconteceu aqui. Pronto, meu LED acendeu. O que significa que eu estou fornecendo energia agora pela porta 12. Tá? Então vamos voltar aqui para a apresentação. O que eu fiz? Configurei a porta com modo de saída. Essa palavra-chave output é uma palavra que indica, do inglês, saída. E vocês podem perceber que ela está toda em maiúscula. E eu estou configurando a minha porta com o pin mode que seja de saída e escrevendo o valor 1, que é o valor ligado, na porta 12. Próxima função que eu quero falar é a função delay. Essa função delay, ela faz uma pausa na programação, ela faz uma pausa no programa, e a gente usa muito essa função para fazer pausas programadas de forma que eu consiga, por exemplo, criar um efeito de piscar o LED. Eu posso, como a gente escreveu aqui o digital write na porta 12 e ligou ele, eu posso fazer uma pausa e depois desligar.
para a gente ter um efeito de piscar o LED. Então esse é o exemplo mais simples aí do Arduino que a gente pode fazer, e utilizando essa função delay a gente passa como parâmetro, olha, essa função ela só tem um parâmetro, que é o parâmetro de tempo. Então ele está sozinho entre os parênteses aqui e terminando com ponto e vírgula. E aqui esse tempo ele é em milissegundos. Então a gente vai colocar aqui, se a gente quer 1 segundo, a gente vai escrever o número 1000 aqui no lugar do tempo. Se a gente quer 5 segundos, a gente vai escrever 5000. Então a gente tem que pegar o tempo em segundos e multiplicar por 1000 para poder fazer com que ele pause o tempo que a gente quiser fazer a conversão aí. Então olha aqui ó, como é que ficou o programa agora, sempre configurando a porta primeiro. Então a gente usa o pin mode para configurar ela para saída, ou seja, a palavra-chave output. Faz a escrita dela, escreve na verdade na porta o valor 1 ligando ela. Eu pauso a programação, lembra que eu falei que é uma máquina de estado? Então ela vai guardar esse estado de ligado aqui. Ela vai ficar ligado durante esses 5000 milissegundos, ou seja, durante esses 5 segundos vai permanecer ligado. De repente ela vai executar essa instrução que vai colocar 0 na porta 12, vai escrever digitalmente 0, vai escrever 0 na porta digital 12 e vai desligar o LED. E ele vai ficar desligado porque como é a última instrução e essa função setup só executa uma vez, então essa vai ser a última linha que vai ser, o último código que vai ser executado, ele vai guardar essa última execução. Vamos ver isso funcionando? Então eu vou copiar o código aqui, vou colar ele aqui no meu sketch, substituindo aquelas duas linhas que eu tinha digitado anteriormente, lá no setup. Eu não estou usando a tabulação aqui, a indentação e tal, mas vocês usem aí para vocês terem uma visualização melhor no código, tá gente? Eu não preciso compilar ele e depois fazer o upload. Eu posso fazer o upload direto, que ele já compila e faz o upload. Então aqui, deixa eu mostrar o que está acontecendo no Arduino aqui. Olha lá, ele ligou o LED, vai ficar aceso durante 5 segundos e pronto, desligou. Se eu quero que execute de novo, eu aperto esse botão aqui, ó, o reset, para que ele comece a programação de novo. Ele vai resetar o microcontrolador, vai começar tudo de novo. Então eu apertando aqui, ó, o que ele vai fazer? A hora que eu soltar, ele vai acender o LED, esperar os 5 segundos e apagar. E isso é nosso primeiro exemplo do curso de Arduino. É bem simples, mas é um começo, e eu acho que vocês, essa aula, eu quero fazer as aulas com 20 minutos, mas não teve jeito, essa aula ficou com quase 40 minutos, porque essa parte ela é um pouco cansativa, mas é muito importante, tá gente? Vocês podem perceber aqui que o loop, olha o que eu fiz aqui, ó. Eu deixei, abri as chaves aqui, fechei na mesma linha e coloquei um comentário com 3 pontinhos aqui. O Arduino entende isso perfeitamente. Se eu pegar exatamente esse código que está aqui e jogar lá, ele vai compilar sem problemas, porque lembra que eu falei que não precisa estar em linhas separadas, mas fica mais fácil de ler quando a gente faz em linhas separadas aqui. Uma outra coisa que eu quero mostrar é o seguinte. Aqui vamos fazer o seguinte, eu vou apagar, por exemplo, um ponto, vocês não estão vendo direito aí, mas eu estou apagando um ponto e vírgula aqui da linha e vou mandar compilar. Olha só, é isso que eu queria mostrar. Quando dá erro, ele faz essa barra marrom aqui e escreve em marrom aqui também o erro que aconteceu, que no caso eu não coloquei, eu tirei um ponto e vírgula, ou seja, eu causei um erro, forcei um erro aqui no código, e ele me acusa dessa forma aqui embaixo, me dizendo qual é o erro. Então quando ficar azul e tudo, vou botar o ponto de vírgula de novo, espera aí. Vou mandar compilar, ele vai ficar azul, significa que deu certo. Ficou marrom, alguma coisa está errada, tá? E não deixem de visitar lá o renatoaloy.blogspot.com para vocês poderem ver esses 2 últimos artigos aí sobre portas digitais
e sobre as funções Pin Mode, Digital Write e Delay. Eu coloquei a referência lá em português, então não deixem de visitar, tá bom? Dúvidas e sugestões, meu e-mail está aí, renato.aloy@gmail.com. E é isso, pessoal. Obrigado aí pela paciência, até a próxima aula.